Um olá especial para você que está aí me assistindo agora. Eu sou o Bruno Ganem, ADM do perfil Gana Esportes, e estou aqui para começar a terceira live. Tivemos uma live com o Vitor, do Trinidad e Tobago Insider. A segunda live foi com o Igor, né, do podcast Igor Geopol. Nós falamos sobre o grupo B da Copa do Mundo, né, no sentido geopolítico. E hoje estreando, né, a live segunda-feira, recebo aqui ele, Raul Machado. Ele é criador do perfil Primus League Brasil. A Primus League Brasil é a liga de dois países da África, Burundi e Ruanda, né, que são países desconhecidos no futebol, né, mas no mundo onde você vai hoje você encontra futebol, né? Então ele fala desse perfil, ele tem um Twitter que é bem legal, posta muita coisa bacana. E vamos nessa, né? Vai ser uma hora de live, uma hora de conversa. Vamos falar sobre muita coisa, perguntas já preparadas. Ele vai entrar aqui daqui a pouco. Primeiramente, eu queria agradecer a marca, né, de 500 seguidores, né? Então, quem seguiu o perfil, eu agradeço. Agradeço demais. Então é isso. Então vamos nessa, né? Uma outra coisa é que as lives ficam disponibilizadas aqui no Instagram na íntegra. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Trinidad e Tobago e quer saber um pouco mais sobre o grupo B da Copa do Mundo, aliás, o grupo A da Copa do Mundo no sentido geopolítico, basta clicar, né, naquele iconezinho do Instagram e você vai acompanhar na íntegra, né? Papo bem legal, e esse não será diferente. Após a conversa com o Raul, vou subir e vai pro, pro IGTV, né? Então é isso, eu vou ver aqui o, se o Raul já está disponível. Já fiz o convite para o Raul, esperar ele entrar, né? Vai ser bem legal. Vou perguntar ele como é que funcionam nessas ligas, quem são os clubes que disputam, como é que essas ligas são vistas, né, na África, no mundo. Ele, como bom pesquisador, né, a respeito desse assunto, vai falar muito sobre isso, vai ser muito interessante. Já fiz o convite, né, tô esperando ele entrar aqui. Convidei novamente, né, talvez foi algum erro de bug no Instagram. E então é isso, assim, vai ser bem bacana essa conversa. Raul apareceu, deixa eu fazer aqui o convite para ele, convidei novamente. Agora ele vai entrar aqui e vamos conversar um pouco. Opa, pera aí, deixa eu ver. Raul tá aí colocando Aí, a câmera. Raul, tudo bem com você? tudo bom? Boa noite, obrigado, viu, por ter topado aí o convite. Estamos aqui novamente, Tá já certo. entrou, Foi um prazer. Vai ser um prazer, na verdade, né? entrou aí o Marcelo, entrou aí o Luiz, entrou aí o Pedro Rabelo. Então vamos começar. Raul, você é de que cidade, de que estado do Brasil? Sou Belo Horizontino e Cruzeirense. Ah, e aí, tá achando o que do Cruzeiro na Série B? Ah, cara. Pesolano tá fazendo um bom trabalho, tô gostando. Queria que seu Vitória estivesse ali, mas seu Vitória tá de mal a É, pior. tá. Série C tá difícil, né? A gente se encontrou 2 anos, né, seguidos, 2020 e 2021, mas infelizmente Foi. esse ano não rolou, né?
Cruzeiro até tentou, né? Tomou de 3 lá no Barradão. Não deu certo. Mas eu acho que sobe, viu? Que tá bem o Cruzeiro, tá com um bom elenco, tá bem organizado, bem gerido, né? Tá, tô gostando, tô gostando. Agora tem que ver quinta-feira se consegue virar lá contra o Remo. Mas vai ser um jogo difícil. E você, como um mineiro, você é de BH? É de BH, Sou de né? Belo Horizonte. Belo Pronto, e Horizonte. você, como uma pessoa de BH e cruzeirense, como é que você começou a conhecer futebol de Burundi e de Ruanda? Cara, foi na pandemia, cara. Que não sei se você ficou sabendo, mas Burundi foi um dos poucos campeonatos do mundo, junto com Turcomenistão e Belarus, que não paralisaram os campeonatos em momento nenhum. Na pandemia, né? Aí surgiu uma certa admiração pelo futebol do Burundi, porque era o único que estava tendo. Mas não tinha como acompanhar na época. Pelo menos eu não consegui achar. Eu sei. Consegui achar um canal no YouTube que postava os jogos, mas depois de terem acontecido. Online nunca tinha acontecido. Mas agora a federação começou a transmitir um jogo por rodada. Tipo, Onde? 1 ou 2 jogos por rodada. No Facebook da federação está sendo transmitido. E como é que acha? Você sabe o nome? Sei. Eu consigo E, te passar. e como é que procura, no caso, quer assistir, no caso, o jogo, conhecer? É só clicar, Deixa eu ver. só É pra... Federação, que eu acho que é em francês, né? Aí é Federação de Futebol de Burundi. Do Burundi. Ou de Burundi. Não sei. Mas você consegue achar. Você Facilmente, né? coloca lá. Você consegue achar no Facebook. Entendi. Sempre que tem jogo eu mando. Sempre tem jogo e eu tô. Quem acompanha a página vê que eu tô um pouquinho sumido, porque eu tô com uns problemas pessoais. Mas sempre que eu acompanho o jogo, eu mostro lá e coloco o link para quem quiser ver também. E qual é Lá o na seu página do perfil? Twitter. E qual é o perfil que você posta tudo sobre o futebol dos dois países? Pra quem É a assistir aí conseguir. Primos League BR. Entendi. E hoje tá só no Pode pesquisar Twitter. no Twitter. Isso. Quem Você tem tem planos, Twitter pode pesquisar. e você tem planos de ampliar, de colocar no Facebook ou abrir um canal no YouTube sobre esse assunto? Ah, cara. Pô, pra mim fazer isso eu teria que saber de edição. Pra quem acompanha meu Twitter sabe que eu não mexo com edição. Pra fazer aquele negócio lá da tabela da segunda divisão, foi um custo. Um amigo meu lá do futebol letão que fez pra mim aquilo ali. Eu Que ficou sei. mais ou menos ali. É, Eu tinha feito no picolagem, tinha ficado esquisitão, os escudos meio errado. E ele fez e ficou bonitinho. sim. Eu E conheci tem o poucas perfil, informações também, cara, pra fazer, eu, sabe? eu conheci o perfil você falando dos estádios. Ah, foi. Eu achei bem legal É, assim. Aí eu falei, vou foi, tem uns estádios convidar. bacanas lá. Tem uns Sim. estádios bacanas lá. Então, quem quiser acompanhar o Raul, ele faz um trabalho bem legal no Twitter, Primos League BR, fala tudo de Burundi e de Ruanda. Então, quem quer futebol alternativo, literalmente, é só seguir lá. Tá lá, tá lá. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre Burundi, né? O Burundi é um país que no futebol não tem nenhuma tradição, né? Então, Realmente. fale um pouco assim do atual momento do futebol do Burundi. Ó, cara, visivelmente, o maior campeão, o Vital, ele tá tendo um momento realmente muito conturbado. Assim, ele não tá ameaçando cair nem nada, mas ele já não faz mais o que ele fazia antes de dominar a liga. Desde a última vez que ele venceu, foi em 2016-17. A melhor colocação dele foi no terceiro lugar, mas com 15 pontos de vantagem para o campeão. Uhum. Já não vai mais tão bem nas Copas. Ganhou uma Copa, acho que foi em 2018-19. A culpa é do presidente do Burundi. Ganhou, acho Uhum. que antes da pandemia. Foi antes da pandemia, com certeza. Uhum. Mas no campeonato não tá indo tão bem.
Ontem perdeu de 2-0 em casa pro novo líder Atlético New Orleans. Não está indo bem mesmo e está surgindo os novos. Agora quem está aproveitando é um time da fronteira quase com Ruanda, da cidade de Nigozi, o Lemessa de Nigozi, que dos últimos 6 campeonatos ele ganhou 3. Tá surgindo forte por agora. Então, o time, no caso, digamos, é o principal do país hoje, né? Olha, na atual liga não tá ali no meio de tabela. Não tá tão bem nessa atual liga, mas nos últimos campeonatos foi o dominante. O dominante, né? Entendi. E no caso, a seleção do Burundi, assim, como é que tá a seleção? Bom, a seleção, ela, nesse último ranking que atualizou ali, tem uns 2 meses essa atualização do ranking, O da ela FIFA? subiu 2 posições. A seleção do Burundi foi para Posição 139. 139. Eu não sei falar em ordinal. 139. Sim. Entendi. Então é uma posição muito abaixo, né? Se você for observar os grandes da África, como se for olhar Egito, Senegal, ou até seleções medianas da África, como Zâmbia, tá bem abaixo, né? E a melhor colocação dela foi em 96. 96º em 93. A melhor colocação dela. Entendi. Então, realmente não tem um histórico de seleção. Recentemente, ela melhorou um pouco com a incorporação ao seu elenco de jogadores que faziam carreira na Europa, o Saído Berahino, Saído Berahino e o Gael Birigirama, que eles finalmente conseguiram convencer eles a federação, jogar pela seleção, e deu certo. Foi na eliminatórias para CAF African Cup de 2019, antes da pandemia que teve. Sim. E eles conseguiram passar no grupo que tinha o Gabão. O último jogo deles foi contra o Gabão, conseguiu um empate, acho que 1-1, que era o que precisava. Sim. E foram lá para a Copa Africana de Nações de 2019, mas aí já não deu certo. Tomaram espanco nas 3, não ganharam nenhuma das 3 partidas que jogaram. E acho que na última Copa, essa Copa agora, eles foram eliminados, acho que na primeira rodada já, de eliminação da última Copa. E nessa atual Copa Africana de qualificação, ela ficou em terceiro no grupo com 5 pontos atrás da Mauritânia, que fez 9, e do Marrocos, que fez 14. Então você vê aí que não tá muito. Então no que diz respeito à Copa do Mundo e Copa das Nações Africanas, tá sempre por baixo, né? Não é um país que consegue surpreender, né? Sim. E é muito difícil também, cara. Pra quem não sabe, é o país mais pobre do mundo. É difícil fazer futebol sem dinheiro, sem nada. E em Burundi o futebol é o principal esporte ou existe outro que eles gostam mais, assim? Cara, pelo que eu vejo nos estádios lotados, eu não fiz a pesquisa. Eu vou falar pra você que eu não fiz essa pesquisa. Sim, mas você vê que é forte futebol. Eu tenho quase certeza que é. Porque nos jogos que eu acompanho, os estádios estão muito lotados. Eu fiz aquela thread lá no Twitter dos estádios. Sim. E você vê que tem muito estádio bom, cara. Não era teoricamente para ter um estádio. Igual lá eu brinco com o menino lá do perfil da Estônia, que os times estonianos colocou lá igual Flora,
botou 800 caras num estádio de 21 mil e ainda acha recorde na temporada. E acha isso bonito. Eu falei, que isso, cara. Aqui no Burundi, pelo menos 5 mil tem todo jogo. Você pode falar, esses povo aí não gostam de vigilância sanitária, não é vigilância desses trem, teve durante a pandemia, tudo errado, mas fanático o povo é. Né? Existe a paixão, né? Independente da situação do país, do clube. E realmente, assim, você falou que o Burundi é um país pobre, e realmente é. Assim, é um dos países que figuram, assim, que possuem os piores índices, que classificam, né, um país se ele é desenvolvido ou não, né? Então é uma situação difícil. Piores IDH do mundo. A pior renda per capita do mundo também. Mais corruptos, né? Mas é assim mesmo, né? Pelo menos existe futebol, né? Que de alguma maneira é um alento para milhares de pessoas. Então vamos seguir aqui adiante. Então, só para encerrar a parte da seleção e dos clubes de Burundi. Então, se for jogar para o futuro, a médio e longo prazo, você não vê nenhuma evolução. Cara, na seleção, eu acho que pode haver sim uma evoluçãozinha com os refugiados que estão entrando, saindo do país, saindo da pobreza, e estão entrando para... Aí se eles não forem incorporados também, né, pelas seleções europeias. Mas, igual eu fiz a tríade, e tem muitos jogadores lá de Burundi que já estão em ligas, não estão nas principais ligas do futebol europeu, mas estão ali nas ligas, tem algumas passagens até com uns times interessantes, futebol inglês, futebol belga, tem demais. Entendi. E tá dando um pouquinho de destaque. Pode ser que são jogadores novos também, muitos jogadores novos, que você vai ver, não tem nem passagem por base do Burundi. Já nasceu, já foi para a Bélgica ou para Holanda, sei lá. A base é lá nesses times. Realmente, você vê assim na África do Sul, né, no Egito, é muito comum jogadores atuarem no país, né, e saírem para a Europa, né, em Burundi já não tem esse processo, né? Sim. Ele sai, tipo, quando já deu uma destacada e vai com um pouquinho de moral. Lá no Burundi ele já vai com 2 anos para a Europa, refugiado, e dá o jeito de se destacar por lá. Certo. Só mesmo aqui para fazer um parêntese, aparentemente o Raulzinho... Você já botou, Raulzinho? Raul? Opa, o quê? Eu te ouço, você me ouve? Você me ouve bem? Massa, porque deu uma travadinha. Teve uma pergunta aí sobre a questão da Premier League. Essa live de hoje é só sobre o futebol de Burundi e de Ruanda. Sim. Sobre o Premier League, já fiz um convite para 2 perfis, um sobre o Manchester City e outro sobre o Tottenham. Então vamos falar sobre a temporada, né, das 2 equipes, mas vai ser lá para o final de maio, começo de junho. Esse mês já fechado, mas valeu por falar aí, né, que tá no radar. Então eu vou até avaliar outros perfis sobre times ingleses para convidar. Então, seguindo aqui em frente, como é que funciona? Falando sobre o Burundi e Premier League, o jogador que tem passagens marcantes pela Premier League é o Said Berahino, né, que já jogou no West Bromwich, Sunderland. É mesmo? É um jogador bem rodado. Ele já parou? Não, ele tá acho que na Turquia agora. Entendi. Então falamos sobre Premier League, mesmo que um pouquinho, né? Só para já que falar de Premier League, vou falar um pouquinho. E como é que funciona a Primus League de Burundi? Olha, cara, a Primus League de Burundi são 16 times que jogam em turno e retorno
que totaliza então 30 rodadas, né? Aí o Sim. campeão ele vai para Champions africana, a fase preliminar. Inclusive na África é uma coisa muito interessante que nenhum time tem vaga garantida, né? Todos têm que passar por preliminares. Tanto é que Sim. acontece muito na África, igual que eu já postei ali, de time de São Tomé e Príncipe tomando 17-1 para time de Gabão, no Sim. agregado. Acontece muito isso na África, É, porque eles têm que passar por preliminar. é bem melhor do que rolou na CONCACAF, né? Porque na CONCACAF os times já vão para uma fase eliminatória, então países menores nem disputam mais a competição. Então na África, pelo menos, dá a chance, né, de tentar alguma coisa. Dá uma chance. Igual a gente teve nessa temporada. Não é do meu assunto, mas eu vou falar um pouco porque eu sou apaixonado por futebol americano, africano. A gente teve o Jwaneng Galaxy, da cidade de Jwaneng, de Botsuana, chegando na fase de grupos da CAF Champions League esse ano. A gente teve o, o G Sinamerri, Sinamerri não, o time lá, Gendarmerie, de Níger jogando fase de grupos da Confederations Cup. A gente sempre tem algumas zebrinhas. Você tem igual o Joaningas Galaxy, ele tirou o poderoso Simba da Tanzânia. É uma coisa muito Sim. legal da futebol africano. E Burundi até hoje não conseguiu fazer uma dessa até hoje, né? Pior que já, cara. Pior que já. Só que já tem muito tempo. Na época o futebol era um pouco mais amador. Você tem alguns grandes Registros, né? feitos. O principal time de Burundi, o Vital, ele é vice-campeão da antiga Copa. O que virou a Copa Conference Cup. Ele é vice-campeão. Só que você é lá para 80 e pouquinho. Já tem muito tempo. E agora os grandes países economicamente da África que dominam. O Egito é uma potência É, também por causa de dinheiro, por causa de petróleo, por causa de tudo. Egito, Argélia, né? Egito, Argélia. Marrocos também é muito forte Nigéria, na que é a África. maior economia da África, não vem Não tanto. tem. Só o meu Enimba Aba, para quem não sabe, eu também torço para um time nigeriano, chama Enimba Aba. Já tive até um canal no Twitter, uma página no Twitter falando sobre esse time. Só que o Twitter me baniu por nada, não sei direito o que aconteceu. Sim, Ele foi bicampeão em 2003 e 2004 da Champions. Mas de lá sim. para cá, só acho que o Rei Rivers do Rivers United da Nigéria, que foi campeão também outra vez. Mas a Nigéria também é uma economicamente potência, mas no futebol não vem tanto. Não sei porquê. Sim. Só para constar aí, o Pedro Rabelo comentou o seguinte, que o Berrarino atualmente joga na terceira divisão inglesa, no Sheffield Wednesday. Fica aí o registro da É informação. isso. Obrigado, cara. Obrigado. O Pedro Rabelo participando, foi ele que perguntou sobre a questão da Premier League. Então, quando rolar, Pedro, eu vou te mandar sempre um direct falando com você, vai ter sobre a Premier League. O de sexta agora é sobre o futebol russo. Vai ser bem legal, vamos falar Gosto também, sobre... se você é esse cara. Esse é... Se você é Eu esse gosto cara. sempre, eu gosto do Zenit por causa de Hulk, né? Que quando ele jogou lá. Eu gostei do CSK quando jogou lá o Wagner Love, o Honda também. Eu Vai ser sou bem fã legal, né? do Ahmed Musa, seleção nigeriana. Sim, Jogou lá também, fez história. sim. Inclusive ele jogou na Nigéria, né? Ele voltou pra Nigéria pra. Ele jogou um pouquinho no Canopilas, mas não deu muito certo. Ele fez É, acho que uns 10 jogos, não fez nenhum gol. Mas ele voltou para um futebol muito melhor, que é o turco, no Fate Karagümrük, e tá é, jogando bem lá. Não dá é, para entender uma coisa. Na liga local que você acha que ele vai brilhar, ele não faz bem. tem esses mistérios, né? É. E em Burundi existe alguma Copa? Copa Tem, calma, Burundi, calma, 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 calma. Vamos falar aqui, ó. Supercopa do Aí Burundi. chama do Presidente de Burundi. Uhum, A Liga, a Copa
no último ano foi vencida pelo Bumamuru, que era o time que estava liderando a atual liga, só que aí ele deu um vacilo ontem, acabou perdendo pro Dynamic por 2-1 e foi ultrapassado pelo Athletic New Oil, que esse Athletic New Oil também tem uma história engraçada, que pelo menos no lugar que eu fui pesquisar, quando eu colocava para pesquisar Atlético Nióio, aparecia o Atlético de Bujumbura, time aparentemente extinto, mas que virou New Oil, mudou de nome, mas também ficou esquisito essa classificação dele. Que você coloca lá na página do Atlético New Oil, ele não tem nenhum título. Aí você clica nele mesmo e aparece 2 títulos do Atlético e Bujumbura. Aí eu não sei se o que rolou lá direito. Até que eu fiz a tríade dos maiores campeões e ficou com algumas questões sobre isso. Você vê que essas questões de títulos, né, realmente geram questões em todos os lugares, né? Você vê aqui no Brasil, tem isso também da época do Robertão, Taça Brasil, a Argentina na era amadora, era profissional, então essas coisas rolam em todos os países, não tem jeito. É verdade. E aí falta a última rodada, que vai ser jogada entre os dias 13 e 14 desse mês, agora sexta e sábado, que vai definir quem vai ser o campeão. A minha torcida, vou falar a verdade, está para o Bumamuru, que é um time em evolução, já ganhou a Copa ano passado, e não fez mal. Não fez mal quando jogou a Confederations Cup, não. Foi eliminado na primeira fase, mas por pouco. Entendi. É isso. E os rebaixados já foram decididos. Foi Quem são? o tradicional Flambeau de Est, que esse aí já tem algum título da Liga do Burundi, está sendo rebaixado agora. O Royal de Muramvia, que tem até um estádio legalzinho lá na casa deles, que é Muramvia. E o Les Crocos, que também é um time tradicional. Se eu não me engano, já ganhou a Copa do Burundi. E é um time interessante. Um time tradicional que está sendo rebaixado. Então o Burundi tem Série B. Tem Série B. E eu, na página lá, cobri um pouquinho da Série B. Teve um dia que eu pistolei que a federação não transmitiu um jogo da Copa, foi transmitir a Série B. Aí eu até pistolei lá no meu Twitter, depois eu fui ver que era o playoff da Série B. Então era um jogo importante. Acho que deu barragem? Não sei. Entendi. Então, mesmo com a pobreza do país, várias coisas, o futebol segue normalmente, né? Segue. Entendi. Então, vamos lá, assim, quando você assiste os jogos de Burundi, ele é em inglês, é em algum outro idioma que aparece lá na transmissão oficial? Poxa. Cara, ele é em francês. Mas eu não sei também se ele é um francês misturado, igual Se algum em dialeto, Ruanda né? Ruanda é um dialeto, é Kinyarwanda. Sim. Que, por sinal, é uma língua bem difícil. Eu tenho uma amiga de Ruanda, tento conversar com ela em Kinyarwanda. Eu me perco bastante, mesmo usando tradutor, às vezes não funciona. Sim. E é isso, cara. Eu queria aprender algum dia. Entendi. Então, e já chegando aqui nessa reta final do papo sobre Burundi, né? Tem ainda Ruanda. Queria registrar aí Marco Monteiro. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre a participação na última Champions League e da África e da Confederations Cup. Sim. Aí a última participação foi da Champions, foi o Lemestre Nigosi, que foi o último campeão, né? Ele foi desclassificado na primeira fase, perdendo para o Guy Damery, e foi 1-0 em casa e 1-1 fora.
lá no Níger. Aí você vê, entre os times de países pobres, digamos assim, tem equilíbrio, cara. A questão é que Uhum. países ricos estão no nível muito, muito, muito acima. Sim, Aí sim. não acaba não tendo chance. Eu acho que seria legal criar uma terceira divisão da África É, continental, excluindo esses times gigantão aí. é, Que, por exemplo, até o quinto colocado do egípcio, ele vai dar uma porrada nos outros. Porque sim. realmente tem dinheiro. É. Não, você Aí tirou na como exemplo. só pra encerrar, Sim. desculpa, cara. Só pra encerrar, o Bumamuru também foi eliminado na primeira fase para o grande clube da República do Congo, o segundo grande clube, né? Que o maior, para quem não sabe, é o Cara Brazzaville, que ele tem até uma Champions africana no currículo. Foi a segunda Champions africana que foi ganhada pelo Cara Brazzaville, eu acho. Lá em 65 ou 66. Ele foi eliminado, perdeu de 1-0 fora e fez 0-0 em casa, empatou. Aí foi eliminado. Mas você vê, tudo placar justinho. Sim, sim. Não, e os placares justos, né, são até uma característica, né? Você vê na Copa das Nações Africanas agora, que teve em Camarões, muitos placares de 1-0, 1-1, 2-1, né? Tudo muito justo, né? Sim, sim, sim. É equilibrado. Aí você pode É, falar, é equilibrado para ruim. Os dois times estão jogando ruim. Mas é equilibrado. equilibrado. E vou te falar que tem uns lances aí que tem qualidade, cara. Acho que se Sim, tivesse um pouco mais de oportunidade, dava para fazer um jogador bom ali. Eu não acho que seja ruim porque é ruim. Alguns sim. Alguns jogam porque o trem é meio amador. Não é sim. amador. Acho que ganha um saláriozinho, mas você É um não outro tem nível, né? tanta profissionalismo. Né? Só uma pergunta, quando você para pesquisar sobre o futebol de Burundi, você encontra muito material na internet? Você costuma ter dificuldades? Como é para você? Cara, É mais é inglês o que muito você difícil. encontra? É muito difícil. Tem uns sites aí, acho que é Global Archives, que às vezes eu acho algumas informações de jogador. Estatística eu não consigo pegar, a não ser que a página da federação fala. Uhum, Mas alguns jogadores eu consigo achar alguma informaçãozinha. Aquele de mais fácil que eu fiz foi dos jogadores da seleção, que tinha muitos que jogavam ali com um time de terceira divisão na Europa. uhum, Aí até terceira divisão da Europa você consegue achar muito mais fácil do que primeira divisão de Burundi. Óbvio, né? uhum. Sim. Sim. É, Aí é isso, cara. felizmente, Não é fácil. felizmente a Europa, né, é um continente muito grande, então sempre tem espaço para todos os níveis, né? Sim, grande não é, mas muitos países e rico, né? É É, difícil ter um europeu pobre. e com muitas divisões, né? Então, você às vezes jogar num time da terceira Sim, divisão inglesa, você ganha bem, você consegue jogar num time bacana com torcida. deve ganhar ali uns 10 mil libras por mês, tranquilo. É, é. Então, Raul, você tem algo a mais a pontuar sobre Burundi? Acho que não, cara. Com relação ao futuro, que era uma das coisas que a gente ia comentar, futuro pro futebol local de Burundi, cara, é difícil imaginar uma melhora considerável, visto que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para infraestrutura, não tem dinheiro nem para alimentação direito. Você vê Sim, cada coisa bizonha lá em Burundi. Os jogadores ainda estão num nível acima da população, como sempre. Não que esteja errado, se ele tem um dom, ele merece ser gratificado por sim, isso, mas é difícil, cara. certo.
Então é isso, vamos agora mudar de assunto, vamos para Ruanda. Queria aqui registrar o Eliane Alves, que saudou aqui a live, o Atlântico Minha Arena que prima. entrou, o Merreis que também entrou, Marco Monteiro, meu amigo que entrou aqui, prestigiou. Também teve, enfim, né, muita gente entra, sai e volta, entra de novo e volta, e por aí vai. É, Marco Monteiro fez um comentário que é o seguinte: o futebol terá que ter um reset econômico. A disparidade econômica está muito alta, em pouco tempo ficará insustentável. Já Ah, tá, né? cara, já tá, já tá. Eu não sei como é que vai fazer isso. Como é que você vai conseguir colocar em equiparidade? Igual, É. você viu, falando sobre Premier League, que não é muito assunto, mas só rapidinho. Você viu o negócio de que se um time sobe para a Premier League e depois desce, ele ganha mais nesse tempo do que o campeão da Liga Italiana? É isso, cara. Só que 30 mil vezes maior lá dentro da África, que 1.000 euros para lá já é uma diferença grande. Grande. Não, até na África tem esse exemplo, né? Que o Al-Ahly do Egito é o time que meio que comanda o futebol africano, né? E por ser o mais rico da África, né? Sim. E tem também um históricozinho de roubo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vai que tem Pronto, egípcio aí lá. vai que tem, né? Então vamos agora para falar de Ruanda. Só uma pergunta das duas ligas, de Ruanda e de Burundi, qual você gosta mais de acompanhar? Seu gosto pessoal. Cara, eu vou te falar que é Ruanda, porque lá eu realmente tenho um time. Eu sou torcedor do Rayon Sports. Já sou bem bastante clubista na minha Sim. página aqui. Sou clubista mesmo. Se tem jogo do Rayon Sports, é interação a cada minuto. Vou cobrir o jogo mesmo, quero nem saber. Posto até nos Como é que se status escreve o nome pessoais também. como é que se escreve o nome do time? Rayon, Rayon Sports. M de Maria? N. M de navio. Isso, N de navio. Rayon Sports. Iron Sports. Ok, aí eu vou digitar, quem quiser pesquisar, né? O nome do time. O time que o Raul É o torce. segundo maior do país. Rayon Sport. É o segundo maior do Ele país? ele é campeão da Copa e ele é campeão do campeonato. Ele é campeão atual? Não, o campeão atual é o AS Kigali. Não, não. É o APR, Armée Patriotique Rwandais. É o time do Entendi. exército. É um absurdo. É um absurdo. Não é porque eu não gosto deles, não, mas é um absurdo. É o time do exército. É bancado pelo exército. Então, Sim. se tiver alguma decisão polêmica, você já sabe, é para a PR. Para Se tiver beneficiar, né? diferença de dinheiro, é para o APR, o mais rico. É o Bayern da Ruanda. Entendi. O Atlântico Arena perguntou se em Ruanda ou no Rayon tem alguma grande promessa. O Raul caiu aí o sinal do Raul, até ele voltar, né? Então aí, para quem tá aparecendo agora, a gente tá conversando sobre o futebol de Burundi e de Ruanda, né? O Raul tem um perfil que é o Primus League BR no Twitter. Perfil bem legal, vou conhecer lá, ele faz muitos posts interessantes, né? Introduzindo, né, o público nesse universo. Ele caiu, o Raul caiu aqui na live, mas ele vai entrar em breve. Internet, né? Sabe como é que é. Mas aí ele falou por um bom tempo, quase 30 minutos, né, sobre o futebol de Burundi. Deu um panorama bem interessante, né, sobre como funcionam as coisas lá. Agora ele está falando sobre. Ia começar a falar sobre Ruanda, mas infelizmente caiu a internet, então quando ele aparecer aqui, eu vou fazer o convite. Mas não convidei de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. Raul de volta. Opa, voltei. Teve Então, uma Raul, queda de energia aqui. Energia não. O Wi-Fi por deu um problema. favor,
Responda aí o Atlântico Arena sobre a questão da promessa de de Ruanda ou do clube, ou de algum clube de Ruanda. Pode ser do do Rayon. Rayon. Cara, os nomes são muito difíceis. Eu vou te falar que eu postei bastante sobre eles lá no meu Twitter, Sim. mas os nomes são difíceis, eu não consigo decorar. Mas são Mas talentos o goleiro acessíveis. de Ruanda, o último gol da última seleção, foi um amistoso. Ganharam de 3-0 de Guiné. Amistoso, amistosão. O último goleiro foi do Rayon. Ele tem 19 anos, já foi convocado. Tá bom que era Entendi. uma seleção quase sub-23, mas Sim. Tem potencial, né? tem potencial. Tá sendo chamado. Vamos ver. Entendi. Vamos ver daqui a uns anos se esse povo que já foi chamado na última convocação, que foi geralmente não, foi no geral um pessoal mais novo, ali no máximo uns 23 anos, com alguns de 27. Acho que o mais velho tinha 31 de toda a seleção, que jogou contra a Guiné, ganhou de 3-0 um jogo e perdeu de 2-0 o outro. Entendi. Já que você antecipou, fale um pouco sobre a seleção de Ruanda, como é que ele está hoje, ranking FIFA, como é que foi como é que tá indo nas eliminatórias, como é que foi, dá um panorama Tá geral certo. aí. Vou falar um pouquinho. Ele é o atual 136º no ranking da FIFA. Ele já teve até Pode, bem, cara. pode repetir, por Ele já favor? teve em 64º em 2015. Você pode por favor, repetir? Atual, ele é 136º. Tá melhor que Burundi. É melhor que o Burundi. 3 posições Sim. acima, mas é. E ele, em 2015, ele já teve na colocação de 64º. E por que caiu assim? Você tem alguma razão? Algo explica? Cara, pior que eu não sei. Né? Ranking Futebol vai da FIFA é mudando, uma né? coisa que É, eu não sei explicar o ranking da FIFA. entendi. E no caso, a seleção de Ruanda, você vê algum um futuro? Você acredita que pode fazer alguma coisa em breve, diante Poxa, do que você está acompanhando? Tem mais potencial que Burundi? ah, poxa, diferente do Burundi, que tem muitos jogadores em ligas menores da, da Europa, o Ruanda é um futebol mais local. O futebol deles local é melhor que Burundi, pelo menos atualmente, que você vê em conquista ou quase conquista, o futebol burundiano chegou mais perto, com o Vital lá na década de 80. Mas, atualmente, a Primus League de Ruanda é melhor que a Primus League de Burundi. Tanto é que é mais organizada, transmite quase todos os jogos no YouTube da Federação Hum, Ferwafa TV, se alguém quiser ver. FERWAFA TV. E transmite quase todos os jogos lá, até os jogos da Copa, a Peace Cup, Ruanda Peace Cup. E aí eles têm uma liga melhorzinha, só que eles não têm nenhum destaque nem nada lá na. Na verdade, tem um destaque sim. Tem alguns jogadores que jogam ali numa segunda divisão turca. Tinha um jogador que jogou já no Riga FS, do nosso amigo Futeboletão também. Mas é ali uns mercados mais. emergentes. É, Entendi. e E também
Menos, bem menos. Tem muito mais jogadores que jogam no futebol local. Entendi. E como é que funciona a Primus League de Ruanda? Opa, vamos voltar lá. A atual Primus League, ela tem 16 times. Também. Da última vez, no campeonato passado, a fórmula de disputa foi diferente, por causa de pandemia. Eu acho que regionalizaram grupos, e depois formou um grupão com 7, e jogaram entre eles, e o campeão foi o que quem fez mais pontos foi o campeão, que no caso foi o APR, para variar. Mas eles fizeram grupos, e classificaram 2 de cada grupo. Foi 8 times, na verdade. Fizeram 4 grupos de 4 e classificou 2 de cada e fez um grupo grande. Aí nesse grupo grande, o APR acabou ficando com o campeonato e o AS Kigali conseguiu o seu trivice. É um time em constante evolução, mas, no entanto, ainda não conseguiu a tão sonhada Primus League. Já foi trivice, como eu já falei, e tá difícil a situação para eles. No futebol feminino de Ruanda, eles são os bambambam. Futebol feminino de Ruanda, os dados que eu encontrei foram 8 não, isso, não, 7 Ruandas Premier League, Primus League disputada, feminina. O APR venceu uma, as outras 6 foram vencidas pelo AS Kigali. No feminino, eles são os fodões, mas no masculino, eles não conseguiram muita coisa, não. Entendi. Então dá para notar que já existe um cenário também para o feminino, né? Não só masculino no país. Sim, sim. Já tem um leve cenário aí. Como no caso, no feminino, o processo é de evolução em todo o mundo, talvez a seleção de Ruanda consiga, né, até enfrentar seleções melhores, jogar até uma Copa do Mundo, quem sabe, né? Quem sabe? Realmente, na Olimpíadas mesmo, quem foi o Zimbábue, que não tem menor tradição no futebol masculino, e foi para a Olimpíadas, né? Quem sabe Ruanda belisca uma vaguinha na Copa do Mundo feminina aí. É difícil. Nos jogos que eu vi lá no Twitter da federação, que eles falam dos jogos, de base, de tudo, sempre tá tomando uma saravada, vai que faz. Sim. E seguindo aqui adiante, então falando de futuro, vamos falar de futuro e também fazer um comparativo com o Burundi. Então, se você pegar os dois países e compara, você vê que Ruanda tá acima, né, em questões de exibição de partidas, a questão de informações, tem futebol feminino, então o prognóstico de futuro é muito melhor, né, do que de Burundi. Dá para sonhar com alguma coisa, desde que tenha um projeto bacana sendo realizado. Até né? Porque tem mais dinheiro, né? O presidente deles lá tá fazendo, assim, é um trabalho criticável ocidentalmente falando. O Ocidente fala muito mal dele, o Paul Kagame, de que ele tá sendo um ditador, que o povo não gosta dele. Mas vou te falar que ele tem feito muito pro Ruanda. Não vou falar que ele é bonzinho, nem nada não, mas sinceramente ele tem tirado muitos ruandenses da fome. Ele tem melhorado muito a situação do Ruanda. E o Kagame tem feito um bom trabalho. Eu já li muita coisa sobre ele, já vi muitos vídeos, né, de como o Ruanda tem mudado bastante, né, por conta do trabalho dele. E ele é uma figura
Ele é uma figura muito Polêmica. É polêmica. polêmica, né? É. Vamos falar um pouco do país, assim, você costuma ler sobre o país, questões de política, questões de investimento, ou você se restringe só a futebol? Cara, o que eu vejo de notícia de Ruanda, de qualquer coisa, da África, eu acompanho um canal moçambicano que ele traz informações sobre a África. Acho que é Eu África o nome do canal dele. Muito Uhum. bom. Fala sobre a geopolítica da África, eu sempre estou vendo. Meu maior sonho é visitar todos os países da África, inclusive os territórios ali, Maiote, Reunião, tudo, 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 tudo. Sou apaixonado por Ilhas África. Maurício. Então eu acompanho bastante. É, ali tenho vontade de conhecer Ruanda, Bujumbura também, capital lá do Burundi. A capital de Ruanda é Kigali. Tenho muito interesse de conhecer. Né? A internet do Raul deu um probleminha, né? A live seguiu bem todo o caminho, agora no final desse probleminha. Mas já falamos sobre Burundi, conversamos muito sobre a liga do país, a questão de seleções. Sobre Ruanda, já falamos sobre quase tudo, né? Falta somente uma ou duas perguntas para encerrar, mas pelo que ele explicou, né, Ruanda é um país muito mais desenvolvido do que Burundi na questão de futebol. Ele menciona, inclusive, que no futebol feminino, Ruanda tem um projeto. Entrou agora o canal Debbie County Brasil. Convidei, inclusive, o Debbie County Brasil para participar das lives, né? Bem interessante falar sobre esse clube inglês. O John Willington entrou, o DJ Mael também entrou. O Atlântico Arena agradeceu o fato do Raul ter respondido a pergunta dele. Obrigado ao Atlântico Arena por ter interagido, por ter participado. Hoje foi bem movimentado, muita gente participando. Vou ver aqui se o Raul já está disponível para participar da live de novo, para a gente poder encerrar, né? Vamos ter mais ou menos 10 minutos de live até encerrarmos. E aí, na próxima sexta-feira, temos uma live também sobre o futebol russo. Vamos falar muito sobre a questão dessa polêmica com a Ucrânia, de como a liga aconteceu, a questão da participação interrompida, né, do futebol russo nas ligas europeias, principalmente na Liga Europa, porque o Spartak Moscou tinha uma partida contra o RB Leipzig e acabou que não aconteceu por N razões, né, a questão dessa guerra contra a Ucrânia afetou muito. O Igor do podcast Igor Geopol vai voltar também na outra segunda-feira para falar sobre a questão geopolítica do grupo B da Copa do Mundo. Então, movimentado pra caramba aqui as nossas lives, está crescendo, né? Batemos 500 seguidores, então vai ser bem interessante. O Raul tá demorando um pouco para entrar, acredito que caiu a internet dele e ainda não voltou, né? Ele vai encerrar aqui para falar, né, sobre a questão de Ruanda. Ele falou comigo agora aqui, convidei novamente o Raul para participar. Que pena a live no finalzinho. Tem duas pessoas assistindo. Obrigado aí quem está acompanhando, assistindo, guerreiros. Né? A live não tem no finalzinho mesmo desse problema com a internet do Raul, mas vai rolar. Né? Inclusive a pergunta, né, que vou fazer vai ser sobre essa questão do governo. É uma pergunta mais para política, porque em Ruanda patrocina clubes, né, como o Arsenal, tem um acordo com o PSG, do qual atletas do PSG vão para o país para poder visitar, né, é um trabalho todo de publicidade. Eu quero ouvir a opinião do Raul sobre esse assunto. Dei um tempinho agora, eu vou convidar de novo o Raul. Raul foi convidado, mais uma vez.
o Igor entrou agora. O Igor participou, né, da última live sobre a questão geopolítica do Grupo B da Copa do Mundo. Esperando aqui o Raul entrar, convidei ele novamente, né, a internet dele infelizmente deu problema, ele acabou saindo. Tava bem legal o papo, a gente conversou, tava indo para quase uma hora de papo sobre a questão, né, a questão do futebol de Burundi e de Ruanda. Vamos ver se ele aparece de novo. Vou fazer um convite mais uma vez, mas tô percebendo que não vai voltar por agora não, viu? Convidei o Raul, ele não tá nem online. Estranho. Convidei novamente. Obrigado, Igor, né, que escreveu boa noite. Espero que esteja boa a live. Estava boa, né? Infelizmente o Raul teve uma queda de sinal aí. Tava falando muito sobre Burundi, sobre Ruanda, né? Ruanda tem um universo maior, né, para ir para explorar. É um país um pouco mais desenvolvido, né, na questão esportiva, principalmente futebolística, né? Então bora ver se ele vai entrar, né, para poder encerrar esse papo. Convidei novamente o Raul Machado para ver se ele participa. Se não participar, eu vou encerrar a live, né? Vai ser uma pergunta simples. Então, quem sabe, né? Quando as ligas de Burundi e Ruanda se definirem, ele participa novamente. Convido ele de novo, não aparece. Vou fazer mais uma vez o convite. Se não aparecer, eu, eu vou, vou encerrar a live sem faltar uma pergunta. Marco, teremos uma próxima live na sexta, né? Vai ser sobre futebol russo. Já está acertado já, será com o Pedro. O Pedro ele tem um perfil bem legal chamado Rússia Opera. Ele fala muito sobre futebol russo, então vamos falar sobre a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar muito sobre a Liga Russa, né, que não parou em nenhum momento por conta da live, ou por conta da guerra. Então vai ser bem legal falar sobre a temporada dos clubes russos. Vamos falar sobre o Spartak de Moscou, que infelizmente para muitos, né, muitos questionaram também que eles foram eliminados da UEFA Europa League para o RB Leipzig. Então tem todo o universo aí. Tô já aqui falando, né? Expliquei também que temos também já uma live acertada para todo mês de maio. A agenda já está fechada. Começando a fazer os convites para junho. Então é isso. Não sei ainda o horário. Depende do entrevistado. Sempre de uma janela entre 17 e 22 horas. Isso falta ajustar, mas no máximo amanhã está definido. Enfim, né? Infelizmente, aparentemente o Raul não vai mais voltar para a live. Eu vou ter que encerrar, mas temos aproximadamente 50 minutos de live, uma hora de live. Tem muito conteúdo bacana, o Raul deu muitas curiosidades, então eu vou encerrar. Obrigado por quem assistiu, foi bem legal. Foi a live mais assim comentada. Chegamos a ter 8 pessoas ao vivo. Então é isso, eu vou encerrar aqui. E sexta-feira nos vemos. Infelizmente o Raul não pôde terminar, faltava só 2 perguntas. Mas eu vou convidá-lo novamente para a gente poder encerrar isso aí. Então é isso, agradeço a todos. Tchau, tchau.